Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse tema que tem rodado nas redes sociais e provocado discussões. Qual é o tema? É a mãe e os filhos e as noras. Eu já encontrei vídeos onde fala que a mãe é a principal na vida do filho casado ou com namorada. Eu já encontrei temas controversos também sobre isso, onde a esposa é a principal na vida do filho. Então, eles sempre colocam isso em discussão, porque geralmente isso ocorre, né, na sociedade atual. O que essas pessoas não têm em mente é que eu tenho mais de 50 anos, que muitas de nós, mães, pegavam um carro só quando ia trabalhar de, por exemplo, boia fria. Boia fria. E aí o motorista da fazenda geralmente vinha buscar o povo na cidade e lá ia todo mundo na carroceria. Como que a gente era educado? A ceder, se o motorista convidasse alguém para ir na cabine, geralmente era levando em conta quem tinha uma criança de colo, ou quem estava grávida, ou então uma pessoa muito idosa com dificuldade de movimento, de locomoção. Então aí a gente cedia. Não tinha esse negócio. Ah, a esposa vai ali na cabine, porque às vezes o casal ia para a roça. Não, era feito dessa forma. Se não havia nada disso, todo mundo jovem, era quem o motorista chamasse. Você pode vir aqui, entra aqui na cabine. Era assim que funcionava. Eu mesmo só andei na cabine, não depois de casada, lá na Toyota, na fazenda. Eu andava em cima, na carroceria. Geralmente o administrador é que ia na frente e o meu filho, pequeno, ia ali no meio do pai e do administrador. E ou então alguma pessoa idosa com dificuldade de locomoção. Não era eu, né? Não tinha isso. E quantas vezes a gente saiu da nossa cidade para ir para estádio de futebol e ia todo mundo em cima, no caminhão. Em cima. Juntava um grupo lá, não era ônibus, né? Hoje em dia, eles têm que fazer vídeo para demonstrar o que está acontecendo. Parece-me que a sociedade perdeu a educação, né, com as pessoas mais necessitadas. E aí, o vídeo aqui, que eu separei para mostrar para vocês, ele é esse aqui. Meu filho tinha que passar numa peneira e ela tem que pedir ele em namoro pra mim. Então você vai pedir em namoro. Oi, meu amor. E aí, filho? O que a gente faz? Ela é a segunda mulher da minha vida, que a primeira da minha vida é a senhora. Então você faz, né? Ela é a segunda mulher da minha vida, que a primeira é a senhora. O filho falando para a mãe. E a mãe falando, toda a vida. Eu sempre falei, a mãe falando aqui, que quando o meu filho fosse namorar, a moça ia ter que pedir para mim, que sou mãe, para depois namorar meu filho. E aí, filho? A mãe perguntou, é que ela é a segunda mulher da minha vida, a primeira é a senhora. E em contrapartida, um outro casal fez para mostrar como deve ser um vídeo aqui na sequência mesmo, diferente. Vamos ver o outro vídeo. Que é mais importante na minha vida, não desmerecendo ela,
É essa mulher aqui, entendeu? Essa mulher aqui vai estar comigo até o resto da minha vida. E minha mãe sempre será honrada por mim, mas ela sabe que agora é a fase dessa mulher. Então, primeiro ponto, sempre prioridade para minha mulher, excelentíssima. E agora, para minha mãe que tá de aniversário ainda, hein, mãe? Vamos na churrascaria. Eu falei que a menina tinha um dia. Então, o rapaz fez questão, o marido fez questão de falar. A minha mãe sempre será honrada, mas ela vai no banco de trás. Aí eu fui e respondi, porque já aconteceu na minha casa, não que eu e minha nora brigasse por lugar, não, de jeito nenhum. Quando foi necessário eu colocar meu filho na frente e meu marido lá atrás, quando foi necessário, não houve essa briga. Porque às vezes é necessário. Já eu explico para vocês por que houve essa necessidade. E nunca teve esse negócio. A minha esposa que vai na frente, a minha mãe, eu vou honrá-la, mas ela vai atrás. Houve vezes em que... Não, daí eu escrevi aqui. A esposa vai na frente se o carro não for da sua mãe, né? Porque às vezes acontece da mãe ter o carro e eles saírem viajar, e onde o filho é o motorista. Daí não tem esse negócio. A esposa, se quiser, que vai atrás, né? Já que ele está dando a prioridade para a esposa. Imagina ele pegar o carro da mãe dele para ir viajar, né? Onde a mãe o chamou, filho, eu vou lá, quero ir lá em Minas, um exemplo, quero ir lá em Minas, vamos lá em Minas, a gente vai com o meu carro. E ele pegar e colocar a esposa dele na frente. Ele está usando o carro da mãe dele. Se for para ser dessa forma. Entendeu? Porque eu não vejo dessa forma. E eu não ensinei meus filhos dessa forma, né? Eu penso assim, como eu estava na fase da menopausa e nós fomos para Curitiba, São Paulo e Minas, era eu e meu filho na frente. Por quê? Porque a gente seguia o Waze. A gente nunca tinha feito uma viagem. Sequer tínhamos um carro. Eu, com 30 anos de casada, tive um carro no ano 2023. Eu não tive carro antes, não tinha essa possibilidade de viajar. Não, nós saía daqui e ia no sítio, né? Eu, meu filho e meu marido. Aí a gente se revezava, quem que ia no meio. Às vezes meu marido, às vezes meu filho, às vezes eu, né? Porque a nossa caminhoneta não é cabine dupla, né? Então, quando houve essa necessidade, é claro que eu falei, Leonardo, você entende, falei pro meu marido, você entende que o Rinaldo é o copiloto. Quando ele estiver no volante, eu sou o copiloto porque a gente vai estar entrando em algum local e o outro precisa ficar de olho, né? Eu assisto também vários canais onde as pessoas viajam e tipo o Project Car Brasil, e eu vejo essa interação deles. Aqui do Sul, eles são de Rio Grande do Sul, e eu vejo essa mesma interação entre eles. Assisto também o canal do Cariani, do Renato Cariani. Eu vejo essa interação, mas as pessoas têm a necessidade de gravar vídeos e colocar na web falando que a mãe é em primeiro lugar, ou então a esposa é em primeiro lugar, desconsiderando todos esses trâmites que a vida tem. Então, era essa a minha opinião que eu queria deixar aqui para vocês, que tudo depende do carro, da forma que ficou combinado de viajar, né? Se eu vou no carro do meu filho, que às vezes eu fui de motorista no carro do meu filho, porque meu filho estava com problema na habilitação. Se eu vou facultativo, se vai ele na frente ou a esposa na frente, né? Mas a gente sempre dá preferência a quem tem mais comorbidades, mais dificuldade, a ir na frente em longos trechos, ou então
quem vai ajudar na forma de copiloto. É assim que a gente leva a nossa vida no problema carro, tá? Então por hoje é isso. Escreva aqui embaixo o que você acha da minha opinião e desses vídeos que estão aí tentando ensinar os jovens de hoje, porque parece que eles estão perdidos, não sabem mais como se portar, nem com a própria família. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.